Um português, um croata e um suíço entram à conversa nas Cortes Reais, estão à espera de um profeta. Será que podem confiar nele? Olha, então e aqui? O que é que vai ser? Olha, pode ser um café com leite, por favor. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Café com Leite. Eu estou aqui com o Samuel Cunha. Olá, Samuel. Olá a todos. E estou aqui também com o Roberto Marcos. Olá, Roberto. Olá. O meu nome é João Rélitos Macedo e é um prazer podermos estar convosco em mais um episódio do nosso podcast. Queria desde já fazer o meu comentário inicial, que é: deixem o vosso like, os vossos comentários nas redes sociais, nas plataformas onde nos estiverem a ver ou a ouvir. Nós gostamos sempre de poder interagir convosco e de ter o vosso feedback. E sem mais demoras, vamos passar aos nossos pingos de leite. E vamos começar com o pingo de leite do Roberto, que nos traz algo relacionado com a Secretaria da UPASD. Trago, sim senhora. Então, em Portugal foram publicados os relatórios dos diferentes departamentos, acho que foi na revista Adventista de novembro ou de outubro, e então chamou-me a atenção o relatório da Secretaria da Igreja, foi preparado pelo secretário da UPASD, o pastor Júlio Carlos Santos, e houve uma coisa que me chamou a atenção. Durante o relatório foram apresentadas estatísticas, entradas, saídas e por aí fora, e a dado momento é mencionado no relatório que 82% do crescimento da Igreja em 2025 foi devido às transferências de pessoas que vieram de fora de Portugal, e a dado momento é sublinhado isto, eu gostava de ler para poder citar: ainda que este fenómeno deva contribuir positivamente para o saldo orgânico e persistente, a persistente e elevada dependência do saldo de transferências torna-se ainda mais evidente e preocupante. Tal realidade lembra a importância de se reforçar o foco na missão local e no crescimento sustentável por meio do discipulado no contexto nacional. E depois, um bocadinho mais à frente ainda, esta realidade reforça o papel da Igreja como um espaço de acolhimento multicultural e o desafio de responder pastoral e administrativamente a esta diversidade, que é um fenómeno que tem crescido muito em Portugal, sobretudo desde os últimos, se calhar, 6, 7 anos, que é a forte imigração, nomeadamente do Brasil, para as igrejas portuguesas, com um aumento significativo dos membros de igreja. E eu acho que é importante compreender, porque o sentimento que tenho, e acho que o relatório transparece isso um bocadinho, é que foi deixado às igrejas locais de lidar um bocadinho com esta situação, como fazer a integração, como levar as igrejas a aproveitarem esses recursos que estão a chegar, e quando falo de recursos é sobretudo pessoas que estão dispostas a participar e a contribuir para as igrejas locais, e como concretizar esse crescimento num crescimento mais sustentável, sobretudo de pessoas que são portuguesas, ou pelo menos que já fazem parte do país e que decidem batizar-se, não é? Que não seja um crescimento só baseado nas transferências que vêm de fora. E a reflexão que eu faço, não sei se vocês concordariam comigo, é que deixar isto somente para as igrejas locais, não sei se é a melhor opção. Eu acho que seria importante haver uma estratégia a nível, neste caso da União Portuguesa, mas europeu mesmo. Europeu. Eu acho que se calhar o Samuel estaria de acordo comigo que é uma coisa que aqui na Suíça deveria ser pensado também. Sem dúvida. Ok, como é que nós vamos canalizar, como é que nós vamos integrar estas pessoas nas igrejas, como é que nós vamos orientar esses recursos que estão a chegar para um impacto concreto no tecido social do país. Deixar isso a cada uma das igrejas, mais uma vez, também não quero dizer que tenha que ser imposto da parte da administração ou da União, ou seja da União Portuguesa, seja da Federação aqui na Suíça, ou onde quer que seja, mas ter uma estratégia, ter guidelines, ter uma visão que é partilhada, comum, para que as igrejas saibam: ok, nós se calhar podemos fazer as coisas ligeiramente diferentes, mas nós já temos aqui qualquer coisa que nos ajuda a ir numa boa direção. Há algumas igrejas, de recursos, pelo menos. Algumas igrejas que, para quem este acolhimento, responder
pastoral e administrativamente esta diversidade e o acolhimento multicultural tem sido um grande desafio. E acho que para muitas pessoas, sobretudo adventistas portugueses, claro, e se calhar para alguns brasileiros, também não duvido, embora o retorno que eu tenho de irmãos brasileiros radicados em Portugal seja menor, mas acho que depois já há um bocado um sentimento de abandono, que se calhar também não é bom para as igrejas locais, sentirem que, ok, vocês lidem com o assunto. Eu acho que era importante ter essa reflexão. Não estou todo a dizer que eu teria se calhar as boas soluções, ainda bem que não contem que não sou eu que tenho que elaborar essa visão ou ter que implementá-la, mas acho que era importante ter algumas guidelines, ter uma visão comum. Ok, nós temos este fenómeno, está a acontecer, como é que nós podemos lidar isto? Deixar só as igrejas locais de pensarem e de lidarem com isso sozinhas, acho que não é a melhor solução. Em todo o caso, só para realçar, o relatório está muito bom, acho que é bom sublinhar estes pontos, que são grandes desafios para a igreja em Portugal. É pena de não ter algumas propostas que sejam colocadas na mesa e que haja realmente uma reflexão nesse sentido. Se calhar há, até posso estar enganado, não é? Posso estar enganado, se calhar há, mas pelo menos ainda não estou a par disso. Se tiverem qualquer coisa, eu estou no comentário. E tu, Samuel, tens alguma coisa para meter no comentário? Eu tenho muita coisa. Isto acho que podia dar uma moagem do grão. A primeira coisa que eu queria agradecer é o material que tu nos forneceste, Roberto, porque temos mais citações do que as que tu leste e que me permite dizer que acho que o trabalho do Júlio Carlos foi feito com honestidade, sem tentar esconder coisas e a dizer exatamente as coisas como elas são. E isso é bom porque nem todos os administradores têm uma atitude de transparência, e pelo pouco que tu pudeste aqui, eu não li tudo, só li aquilo que tu partilhaste. Pareceu-me efetivamente que o documento é bastante transparente em relação à realidade de Portugal. Do meu lado, eu sou imigrante há 17 anos, por isso conheço bem o que é estar fora de um país e integrar uma igreja fora do meu país. Um texto bíblico que sempre me guiou desde que eu cheguei à França é o texto de Jeremias 29:7: procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. A palavra paz é shalom, não é? Que pode ser traduzido por prosperidade. Procurai a prosperidade do sítio onde vocês estão. E isso sempre foi uma coisa que teve muito clara na minha mente, que é: eu não tenho que estar num país a viver apenas das saudades que eu tenho do meu, mas devo lutar para que onde eu estou, este país possa ser o melhor possível, que a França seja o melhor possível, e agora na Suíça, que a Suíça seja o melhor possível. E acho que isso é uma atitude que deve ser a atitude de um imigrante, mais do que tudo o que se diz hoje em dia em termos políticos, que às vezes é um bocado nonsense. Ter esta perspectiva que é completamente cristã, de se dizer, ok, eu estou aqui, o que é que eu posso fazer para que as coisas possam melhorar, e tentar entrar na perspectiva do sítio onde eu estou. Acho que as igrejas devem sempre refletir a sociedade. Uma igreja em que só temos suíços não exprime a sociedade na Suíça atual. Mas uma igreja que só tem portugueses na Suíça também não exprime aquilo que é a sociedade. Eu acho que em termos das faixas etárias, em termos das nacionalidades, quanto possível que a igreja possa refletir aquilo que é a realidade do país. E neste momento o relatório diz que existe mais ou menos uma média de 30% das igrejas estrangeiros, o que, pelo menos aquilo que eu ouço das pessoas que estão em Portugal, é verdadeiramente uma média, porque conheço igrejas que têm muito mais do que essa percentagem. E, a meu ver, nós não estamos mais a refletir a sociedade portuguesa, porque os dados do INE em relação à imigração para 2025 são de 14,4% de imigrantes. Obviamente que não estão contados lá dentro aqueles que estão de forma ilegal e aqueles que foram naturalizados, mas se nós já estamos em 30%, parece-me que já ultrapassamos aquilo que é o normal na sociedade portuguesa, o que faz que, se um português entrar numa igreja adventista hoje em dia, vai sentir que está numa sociedade paralela, numa sociedade diferente, numa sociedade que não exprime a vida real. E isso pode causar desafios a nível do evangelismo, porque apesar de todas as coisas, as igrejas são espaços de acolhimento que se inserem em sociedades, e quando uma pessoa vai à igreja não tem interesse em encontrar uma sociedade paralela, tem interesse em encontrar uma continuidade da sociedade em que vive, mas com o lado espiritual que falta. Por isso acho que existem aqui decisões que são importantes, decisões que implicam ter coragem,
mas é verdade que é muito difícil também às vezes ter coragem quando os nossos atos De abanar o corajosos barco. podem comprometer a nossa reeleição. E esse é um dos problemas que existe muitas vezes nas administrações, é que não se saiba exatamente aquilo que se pode fazer, mas como tu dizias, Roberto, às vezes as decisões abalam de tal forma o barco que uma pessoa começa a pensar, será que é bom fazer isto para mim, para a igreja, e acaba por boicotar um bocado às vezes aquilo que era bom ser feito. Acho que seria bom em Portugal se criar determinadas igrejas que pudessem estar mais, se calhar mais viradas para o evangelismo, não tanto para o crescimento pessoal, e que aí se tivesse projetos de tentar tocar nas pessoas que são autóctones, porque aquilo que nós temos de experiência aqui na Europa é que se nós temos um desequilíbrio enorme entre os membros de igreja e a sociedade, ou por exemplo, se nós temos 90% dos membros de igreja que são pessoas que vêm da imigração, e na sociedade temos 15% que vêm da imigração, estas igrejas tornaram-se ilhas, e qualquer pessoa da cidade, do país que entrar ali dentro vai dizer, peraí, mas eu estou aonde? E isso, querendo ou não, seja sendo correto ou não, sendo bonito ou não, é algo que pode causar pode ser prejudicial para a obra. Eu tenho uma perspectiva ligeiramente diferente em relação a este assunto, porque também vivo num país onde a igreja tem cerca de 47 mil membros, e a grande maioria são ou imigrantes ou imigrantes de segunda e terceira geração. E por isso também é um assunto com o qual nós lidamos de alguma forma, uma base quase diária. Eu acho que há dois fatores que se calhar é preciso também ter em consideração. Em primeiro lugar, pensar que normalmente aquilo que acontece é que em situações deste género, aquilo que aconteceu em Inglaterra, por exemplo, é que à medida que os imigrantes entram, os nativos ou os locais saem. E as dinâmicas que acontecem nesse preciso momento em que eles começam a sair, eu não sei se estou muito confortável com essas dinâmicas. Achas que é por acho que é por racismo? discriminação, sim. Acho que é por discriminação e acho que é por racismo. E honestamente não estou propriamente muito contente com a ideia de dizer que isso é ok, que nós temos que preocupar mais com aqueles que estavam cá antes, sobretudo porque tu falaste de um aspecto que é sermos ilhas, quando qualquer pessoa entra numa igreja onde a maioria sejam imigrantes, ou uma grande porcentagem sejam imigrantes, acaba por ser uma ilha, mas a verdade é que nós há 20 ou 30 anos que somos ilhas, já mesmo sem os imigrantes. Aliás, esse é o problema da igreja em Portugal. O problema da igreja em Portugal não é um problema de agora, não é um problema que os imigrantes estão a causar. O problema da igreja em Portugal é algo que durante décadas e décadas e décadas nós não conseguimos alcançar a população em geral, mesmo com os nativos que tínhamos. Para mim esse é o problema da igreja em Portugal. Não são os imigrantes os imigrantes são aqueles que nos vêm salvar, graças a Deus. Essa é a minha perspectiva. E depois acabo por... Eu também sou muito pragmático no campo de as pessoas que vêm para a nossa igreja, independentemente de onde venham, têm necessidades, querem conhecer a Deus, querem aprender sobre Deus, eu vou lidar com eles da mesma forma. E por isso, nesse sentido, eu acabo por não me preocupar tanto onde é que as pessoas vêm, onde é que deixam de vir. São estas as pessoas que Deus nos está a trazer, vamos trabalhar com elas. Não digo, como é lógico, que não tem que se ter a preocupação de tentar alcançar a população em geral, mas se realmente essa é a preocupação que acaba por ser referida aqui no relatório, então bora investir em projetos que possam fazer isso. Vamos colocar o dinheiro onde, como dizem os ingleses, onde a nossa boca está, não é? Estamos a falar sobre isso, vamos colocar dinheiro, vamos investir em projetos que possam realmente alcançar as pessoas, vamos criar igrejas contemporâneas que possam realmente alcançar as pessoas, vamos contratar pastores que possam realmente fazer esse tipo de trabalho. Se não o fizermos, vai ser difícil nós podermos
podemos fazer ter qualquer tipo de impacto na sociedade em geral, independentemente dos imigrantes que cheguem ou que deixem de chegar. Mas é aí que, pronto, também não quero alongar muito, não é propriamente o tema, se calhar uma altura vamos ter a ocasião de falar mais sobre isso, mas, por exemplo, tendo passado por França, norte da França, e aí é que eu vejo realmente que existe um problema, é que o facto de nós termos então essas igrejas que se tornam cada vez mais, no caso da França, relacionado com as Caraíbas francesas, o problema é que vamos só perpetuar ou vamos colocar atividades ou projetos ou maneiras de tentar tocar a sociedade que funcionam em contextos completamente diferentes. Então esta desatualização ou esta incapacidade da Igreja ser relevante para a sociedade portuguesa hoje em dia ainda se torna ainda mais difícil por causa disso. Estás a perceber? Tipo, eu claro que eu partilho o mesmo ponto de vista de ti. Deus trouxe-nos estas pessoas, não vamos colocá-las ali numa caixa, chegar ao lado e vamos nos concentrar noutros. Não é tanto nesse sentido. Ok, como é que isto é um desafio real de conseguir juntar, como o relatório também fala, não é? Tipo, é um desafio corresponder pastoralmente, e acho que é esta noção que tu falaste, não é? Estas pessoas estão aqui, estão nas nossas igrejas, não podemos ignorá-las, não é? E longe de mim sequer estar a insinuar isso, não era de toda a minha intenção, mas, ok, como é que nós vamos conseguir garantir, ou pelo menos melhorar, talvez, a nossa capacidade de tocar as pessoas que passam na rua da igreja? Mas que a igreja não seja simplesmente uma redoma que nós estamos aqui. E pronto, em relação à parte que tu mencionaste de que isto é um problema que existe já há décadas, da incapacidade de nós conseguirmos se calhar ter impacto na sociedade, talvez, se calhar depende um bocadinho de que região é que nós vimos e das igrejas específicas, talvez, não digo que não, e acho que todas as igrejas passam por momentos em que têm mais sucesso e mais insucesso nisso, não é? Tipo, todas as igrejas têm um ciclo diferente, mas acho que e mais uma vez da minha experiência também em França, quando tu tens uma igreja que tem uma identidade muito própria, muito diferente do que é a sociedade da zona, não é? Tipo, do bairro, da cidade ou do país, esses desafios aumentam. Acho que também não podemos cair no extremo de dizer, não, isso é tudo igual. A palavra de Deus não, mas eu concordo. É suficiente. Tipo, eu acho que é suficiente a título individual, mas para um trabalho coletivo temos que ter em consideração estes aspectos também. Eu concordo. Tipo, como fazê-lo, como agregar toda a gente, como ter uma visão comum, como ter um projeto que leva as pessoas a quererem se implicar e avançar juntos. Esse é que é o grande desafio, não é? Então é nesse sentido que, ok, como é que fazemos isso? Como é que nas igrejas locais nós conseguimos agregar estas pessoas e conseguir formar e fazer um projeto comum, e quando existem conflitos na igreja, como é que nós podemos tentar resolvê-los? Tipo, ter guidelines neste sentido. Nós podemos deixar as igrejas cada um descobrir qual é que é a melhor maneira, ou nós podemos dar conselhos e ajudá-los nesse caminho de uma forma concreta. Eu concordo com isso, concordo perfeitamente com isso. Acho que historicamente falando, tendo o exemplo que tem a Inglaterra, parte desse trabalho significa também trabalhar com a população, com os portugueses que tu tens ainda nas igrejas portuguesas, em termos de reconhecimento de determinadas dinâmicas. E com aqueles que chegam, é trabalhar com as duas partes. Não digo que não. Mas acho que é preciso fazer esse trabalho, porque normalmente o foco está sempre em trabalhar com os que chegam, mas eu acho que é preciso fazer a outra parte do trabalho. Mas eu acho que de qualquer forma já estamos aqui neste pingo há bastante tempo, já deixou de ser um pingo, passou a ser uma chávena inteira, e por isso obrigado, Roberto, por nos trazeres este relatório da UPAS. Vou dar a palavra ao Samuel, que nos vai trazer algo relacionado com a Wake Lausanne. Claro. Não conheço. Podes-me explicar o que é? Não estás a par. Não, mas as pessoas muitas vezes não sabem, não é? Então tem a ver com a igreja que eu estou a implantar em Lausanne, que se chama Wake Lausanne. Já está implantada, não? Não te sentes à vontade de dizer que já está implantada? Não, okay. Porque para mim uma igreja está implantada quando é autónoma financeiramente. Okay. Até ali é como as startups, projeto, não é? Tipo... Ainda está em fase do projeto. Exato, e não tenho problema nenhum que se chame projeto até a gente chegarmos lá. E
É interessante porque nas pessoas que frequentam esta igreja nós temos uma percentagem muito pequenina de pessoas que frequentavam regularmente a igreja, da qual eu faço parte, e depois o resto são pessoas que ou frequentavam de forma intermitente ou não frequentavam de todo, ou nunca frequentaram a igreja e agora estão a vir. Nós temos também alguns, temos 2 ateus que frequentam, uma que já se pode dizer ex-ateia, e um que ainda está, acho que neste momento está na passagem para agnóstico, o que é super interessante. Mas numa destas pessoas que migrou, que era frequente na igreja tradicional e que migrou para a Awake, que é uma pessoa que tem um historial de igreja, com cargos e tudo, mas que o projeto agradou-lhe verdadeiramente, falou comigo se podia vir, porque o objetivo não era de tudo ir buscar pessoas às igrejas, e foi feita uma pequena exceção para ele. Que idade é que tem, se puderes partilhar? Não queria estar a partilhar porque pode ser mais facilmente identificável, mas essa pessoa tem todo um historial na igreja e nunca tinha convidado uma pessoa para vir à igreja. Nunca tinha trazido uma pessoa à igreja, zero mesmo. A igreja que ele frequentava antes? A igreja tradicional. E desde que está na Wake, e foi uma coisa interessante porque eu escrevi um artigo, já não sei para que revista é que foi, a revista adventista francesa, e pedi a várias pessoas da Wake, construí o artigo com testemunhos, então pedi a várias pessoas, olha, diz-me o que é que tu achas da Wake e tal, e dizia, escreve um parágrafo, e quando pedi a ele escreveu uma folha A4, e na folha A4 uma das frases tocantes lá dentro era: toda a minha vida eu nunca levei uma pessoa à igreja, estou há um ano na Wake e já levei 3. Este sábado já vem mais outra. E eu percebi uma coisa interessante com isto, que é quando nós damos um espaço, quando damos uma igreja às pessoas na qual elas se revêem verdadeiramente naquela igreja, na qual eles sentem que fazem verdadeiramente parte daquilo e que tenham orgulho na sua igreja, as pessoas vão-vos trazer multidões mesmo. Daí o interesse de, se calhar, não tentar mudar as igrejas que existem já, porque as pessoas que estão lá dentro estão contentes e não querem que haja mudança, mas de fazer implantações de igrejas com formas mais modernas, porque se eu tenho uma bottom line em relação ao projeto Awake, que é, se tu crias uma igreja que as pessoas gostam e que têm prazer e que têm orgulho nela, trazem multidões, e praticamente todas as pessoas que estão na igreja já trouxeram pessoas de fora, e muitos deles nem sequer são adventistas e já trouxeram pessoas de fora. Nós temos muitos sábados em que nós temos mais visitantes do que membros. Mais visitas, ok. Sim, mais visitas do que membros na sala, e isto tudo, claro, atribui ao Espírito Santo, essas coisas todas, mas acho que há este fator muito importante, o sentir orgulho na sua comunidade, o achar que eu vou mostrar isto a alguém e a pessoa vai dizer uau. E é isso que eu queria partilhar convosco. Muito bem, Samuel, obrigado pela partilha. Roberto, tu conheces também o projeto de uma forma, ou melhor, desculpa, não conheces o projeto não de todo, mas o que é que achas daquilo que o Samuel disse? Pastores que já esteve lá dentro, é? Sim, durante a semana. Durante a semana, sim. Acho que é muito fixe, não é? Tipo aquilo que tu partilhaste, e obrigado por teres trazido isso, tipo, e vai muito ao encontro daquilo que eu também acredito, que é, se uma pessoa se identifica, como tu disseste, ela sente-se bem na sua igreja, se realmente ela vibra com aquilo, facilmente ela vai trazer alguém, vai falar com alguém, tipo, não vai ser forçado, porque da mesma maneira que nós experimentamos algo e gostamos, nós vamos dizer, olha, experimenta, tipo, isto é fenomenal. Vamos ter essa facilidade e nunca vamos pensar, estou a fazer evangelização nisso. Então, acho que isso é muito fixe. Obrigado pelo testemunho, fico muito contente por teres essas pessoas em transição para crentes, não é? Em etapas diferentes, que eu acho que é também um grande desafio que nós temos que nos preparar para isso, não é? Tipo, não é só tentar tocar pessoas cristãs ou religiosas, mas é também tentar tocar nessas pessoas que não têm qualquer background religioso e que estão, tipo, acho que a última estatística em Portugal já estava perto já tinha passado os 20% das pessoas que se identificavam sem religião, ateu, agnóstico, então eles não vão desaparecer. Vamos nós dizer que essas pessoas não valem a pena o nosso esforço, que visto que elas não acreditam, não têm qualquer background religioso, não podem ser tocadas por Deus? Claro que podem, não é? Então cabe-nos a nós também facilitar essa integração, essa passagem também. Eu acho que é excelente sempre que ouvimos falar de um projeto de igreja que
leva alguém que esteve a maior parte da sua vida numa igreja, nunca convidou ninguém para vir, e de repente, num ano, 1 ano, 3 pessoas. 1 ano e pouco, talvez, 3 pessoas. E brevemente a quarta. Mostra claramente que há um nível de compromisso que é completamente diferente, e mostra o valor de projetos como a Wake. Por isso, obrigado, Samuel, pela partilha. E nós vamos passar também de uma forma muito telegráfica, por favor. Vamos passar para o Pingo de Leite do Joca. Joca, o que é que tu achas? Joca, o que é que tu achas? Diz lá. Então é assim, eu recentemente fiz parte de uma conversa que aconteceu a nível da conferência. O Presidente decidiu marcar uma espécie de uma sessão no meio do mandato para falarmos sobre assuntos, e a forma como eles organizaram a dinâmica no dia era que qualquer pessoa, qualquer dos delegados que estava naquela sessão podia fazer uma espécie de um pitch para falar de um determinado tema. E um dos temas que foi escolhido foi a colocação de pastores de acordo com os dons dos pastores e as necessidades da igreja, ok? E então houve depois toda uma conversa em relação a esse tema na qual eu estive presente. E achei interessante haver essa preocupação, e como é lógico, os membros da igreja deram as suas opiniões. Havia algumas histórias mais interessantes, outras histórias menos interessantes. No final de contas, acho que a conferência também, o secretário estava lá presente, o ministerial estava lá presente também, tomaram as notas e vamos ver o que é que eles vão de fazer ou não, mas esta necessidade que os próprios membros da igreja estão a notar de ter um pastor que corresponda, não é? Que corresponda, no fundo, ao projeto, à igreja, às necessidades dos membros, em vez de acharmos simplesmente que é um modelo fixo e que todos nós podemos encaixar de forma fácil em qualquer igreja. Acho interessante essa percepção vir da parte dos membros também, e por isso vamos ver o que é que acontece no futuro, como é que vai acontecer, como é que vai decorrer esta conversa, mas é algo que acho que temos de ter em mente. Eu se fosse a ti não punha muitas esperanças. Pois, eu ia dizer um pouco a mesma coisa, sim. Eu acho que não há nenhum administrador que vai dizer que não, que isso é má ideia. Sim. O problema é que depois há outros fatores que também entram no assunto, não é? Entre e toda a problemática da gestão de recursos humanos, eu gostava de ter 30 mil perfis diferentes, mas não tenho. Às vezes as contingências do momento são mais fortes do que qualquer planificação que tu podes ter. Tinhas um pastor que estava previsto para tal igreja e ele entra de baixa, e depois fazes o quê? E depois tens que arranjar um substituto, porque a igreja não vai aceitar ficar 2 anos à espera do pastor que ele regresse. Tens, infelizmente, colegas que às vezes abandonam o ministério. Tens contextos que são diferentes, não é? Tipo, gravidezes que acontecem, famílias que às vezes não estão dispostas a mudar para o outro lado do país, apesar do perfil encaixar muito bem na igreja e tudo mais. Os perfis das igrejas mudam. Este ano, se calhar, o perfil desta igreja é assim, mas daqui a 5 anos há mudança da liderança. Se houver mudanças radicais ou muitas pessoas que mudem na liderança da igreja, o perfil da igreja vai mudar também. Então, acho que sim, eu não digo que seja impossível. Acho que, sobretudo para igrejas que já tenham uma forte identidade, igrejas que sejam grandes e que já tenham essa forte identidade, às vezes é mais fácil de fazer disso uma prioridade, sem menosprezar as mais pequenas. Mas é verdade que é um exercício extremamente complicado. Não era eu que gostava de ter que andar a fazer isso, né? Tipo, porque às vezes é tentar usar uma manta rota para tapar toda a gente, e não dá. Sim, não é? Como é lógico. E era bom nós termos uma igreja só para cada pastor, e também não temos. Por isso às vezes temos que juntar um perfil de uma igreja com um perfil completamente diferente, e vão ter que partilhar o mesmo pastor. O que eu posso dizer é que tive também uma conversa informal que me pareceu que realmente houve alguma influência dessa conversa no possível futuro da nossa conferência. Mas isso aí deixo para outras núpcias. É isso, faz-me lembrar quando eu vou às compras e ponho uns sacos na mala, os primeiros 2 ficam muito arranjadinhos e os outros ficam como dá. E eu acho que na distribuição dos pastores, acho que existe, por exemplo, no nosso caso aqui nós somos mais ou menos 15,
acho que os primeiros 5 a serem colocados nas igrejas são segundo o perfil e tal, e os outros temos que colocar em algum sítio, por isso, olha, mete ali, acolá, e está. É mesmo assim, é impossível na colocação dos pastores haver uma perfeição entre aquilo que é a igreja e aquilo que é o caráter do pastor. Sim. Mas eu acho que nós deveríamos caminhar no futuro para termos mais análises das igrejas, saber exatamente o que é que as igrejas precisam, o que é que os membros dizem e o que é que a administração diz que eles precisam, porque às vezes uma igreja pode dizer que quer um pastor que faça tudo aquilo que a gente não quer fazer, e não é necessariamente isso que a igreja precisa, mas que seja em função das cidades onde estão, dos sítios onde estão, Dos perfis. do tecido demográfico da cidade e da igreja. Tens uma igreja com imensos jovens, vais meter um pastor que não gosta de trabalhar com jovens, condenaste uma geração, basicamente, não é? Seria bom que se avançasse mais nesse sentido. A minha ideia e a minha perspectiva daquilo que eu vivi até hoje é que me dá a sensação que as pessoas que têm o poder de decidir essas coisas estão muito ocupadas com outros dossiês e não têm propriamente muito tempo para fazer uma coisa cirúrgica. Gostei muito numa altura aqui na Suíça em que foram-nos propostas as mudanças de igrejas e foram efetivamente nos propostas. E isso foi muito agradável. Foi uma experiência única? Eu acho que poderá ter sido, não sei, não tenho se calhar anos suficientes para poder dizer isso, mas foi muito interessante porque houve pessoas efetivamente que aceitaram em direto, houve outras que disseram, olha, não queria, e foi-lhe dada uma segunda possibilidade, e depois da segunda possibilidade ou aceitas, não é? Mas tentou-se verdadeiramente que todas as pessoas pudessem estar em sítios que lhes correspondessem, e eu senti que no corpo pastoral isso trouxe uma paz muito grande, provavelmente também nas igrejas, não é? Porque um pastor feliz é uma igreja feliz. Obrigado, Samuel e Roberto, pela vossa resposta também a este pingo, e vamos, sem mais demoras, passar à moagem do grão. Bem-vindos de volta à moagem do grão, depois desta pausa enorme. E hoje nós temos uma coisa um bocadinho diferente, já o fizemos no passado, mas não é muito frequente, que é de tentarmos pegar num texto e tentarmos aqui esmiuçar um bocadinho o que é que esse texto pode ter de interessante para os dias de hoje. E o texto de hoje é um texto que é problemático, 1 de Reis, capítulo 13. E porquê é que ele é problemático? Antes de mais, gostaria apenas de dar um pequeno contexto do que é que é falado nesse capítulo 13. É logo após a morte de Salomão. Nós temos Roboão, que é o seu filho, que sobe ao poder, torna-se rei. Ele decide aumentar os impostos ao contrário daquilo que eram as esperanças do povo, e as 10 tribos do norte decidem revoltar-se e nomeiam Jeroboão como rei. Eu sei, as pessoas do Antigo Testamento não eram muito criativos com os seus nomes. Temos então o rei Roboão do reino de Judá, o rei Jeroboão do reino do norte. Imagina se eu fosse do norte de Portugal. É o Jeroboão. Mas espera, JR, só falta o Jeroboão. E depois o que acontece é que o Jeroboão, então, ele é rei há pouco tempo e ele decide reformular grande parte do sistema religioso, um sistema religioso alternativo, em que tenta, sobretudo, e esse é o ponto principal, ser independente do templo em Jerusalém. Estabelece então 2 locais de culto, um ao norte em Dan, outro em Betel, perto da fronteira, no caminho para Jerusalém. Então as pessoas que vinham do Reino do Norte passavam ali antes de atravessar a fronteira e chegar a Jerusalém. E é neste momento, no momento da inauguração destes templos, nomeadamente destes locais de culto, nomeadamente em Betel, que chega um profeta do sul com uma mensagem. E essa mensagem é o quê? Eu vou fazer um pequeno resumo, convido-vos a lerem o livro, o capítulo em questão, se quiserem aprofundar essa leitura e perceberem melhor aquilo que nós vamos discutir. Nós temos então este profeta que é chamado como o homem de Deus que vem de Judá, enviado a Betel para profetizar contra o altar que o rei Jeroboão estava a fazer e, implicitamente, toda esta iniciativa que o rei Jeroboão tinha tomado. Então ele anuncia que viria um rei chamado Josias, que ia destruir, e dá um sinal que o altar vai se fender, é o que acontece. O rei tenta limitar os estragos, tentando ordenar a prisão do profeta, homem de Deus, peço desculpa.
e a mão dele fica mirrada e ele só consegue voltar a ter a mão curada depois da intercessão deste homem de Deus. E depois nós temos algum diálogo entre o rei. Parece que o rei quer agradecer aquele gesto benevolente da parte do homem de Deus do homem de Deus e de Deus, convidando para comer, para beber junto à sua casa. Mas o homem de Deus não aceita, então supostamente ele regressa a casa e a cena muda. Então este é o primeiro terço, se calhar, do capítulo. A partir desse primeiro terço a cena muda e nós passamos a acompanhar um velho profeta, este sim chamado como profeta, em que ele ouve a história, vai atrás deste homem de Deus, faz-lo regressar ao contrário do que Deus lhe tinha explicitamente dito para não fazer, a esse homem de Deus, faz-lo voltar, ele come, bebe, hospedado na sua casa, e recebe uma visão, uma mensagem de Deus para dizer que, ok, como tu foste desobediente, vais morrer, não obedeceste àquilo que eu queria. Um resumo muito rápido: este profeta acaba por morrer morto por um leão. O velho profeta vai resgatar o corpo, o cadáver, enterra-o e termina com um tom bastante melancólico, depressivo, dizendo Sim, que Jeroboão nunca mais regressou e continuou então na sua caminhada, afastando-se cada vez mais de Deus. Então nós temos aqui 3 personagens principais. Temos o rei, que é escolhido por Deus, validado por Deus. Vocês podem ler o capítulo 12, que realmente reforça isso. Deus escolheu Jeroboão para poder conduzir estas 10 tribos. Deus acompanha-o, Deus promete-lhe: isto é a minha vontade, eu vou estar contigo. E que decide afastar-se completamente de Deus, criar um sistema que vai fazer a concorrência a Jerusalém. É ele que nomeia os sacerdotes. Temos um homem de Deus, que é um profeta, que vem do sul com uma mensagem de aviso: não, tens que regressar para Deus, demonstra, dá um sinal forte de que é mesmo uma mensagem divina. E há momentos em que nós nos apercebemos no texto em que ele está a fazer aquilo, mas um bocado contrariado. Ele deixa algumas portas abertas para se deixar realmente corromper pelo rei. Eu mencionei que o rei tenta dizer: anda para a minha casa, anda a comer e beber, e ele diz: não, Deus proibiu que eu pudesse fazer, tenho que regressar para a minha casa. E a verdade é que o texto deixa-nos alguns elementos que nos fazem pensar que esta atitude do homem de Deus que vem do sul é mais de fachada do que realmente algo sincero e honesto da sua parte. Tem alguns paralelos que podemos fazer com a experiência de Balaão. Balaão também tem inicialmente, em Números 22, uma resistência aparentemente grande à proposta do rei Balaque, que queria usá-lo para destruir o povo de Israel, mas que depois, afinal, já está aberta essa possibilidade, e depois acaba por ser uma fonte de transtorno para o reino de Israel. Então nós vemos algumas semelhanças nas atitudes. E depois nós temos, mesmo na linguagem que é usada, inicialmente ele diz: não, Deus ordenou-me isto, e depois mais para a frente, quando temos a insistência deste velho profeta: Deus disse-me que... Então nós temos aqui, primeiro é uma ordem, mas depois é simplesmente uma informação que Deus dá, ou uma sugestão que Deus dá. Então claramente nós temos aqui um homem de Deus que não está assim tão convencido da sua missão, e temos um velho profeta que parece ser a fonte de todo do mal que acaba por acontecer a este homem de Deus que vem do sul, mas que nós podemos nos aperceber que ele é um homem que, apesar de tudo, é sincero. Para já não existe condenação da parte de Deus para este velho profeta, apesar de ele ter mentido. Ele usa a mentira para tentar convencer este homem de Deus a ficar. Não, Deus disse-me que tu tens que vir para a minha casa, e era mentira, o texto diz-nos claramente. De forma contraintuitiva, Deus não diz nada acerca dessa mentira, como se fosse uma coisa secundária. Mas temos outros elementos que nos fazem pensar, que não podemos ir até ao detalhe, se calhar durante a conversa vamos chegar a isso, mas temos detalhes que nos fazem pensar que este velho profeta era alguém que, apesar de ter usado coisas que não eram ideal, mentira, mas que tinha um fundo bom, que estava a tentar fazer a vontade de Deus, e que de alguma maneira isso é reconhecido por Deus, porque ele não tem essa punição que teve o homem de Deus que veio do sul.
e depois termina ele dizendo, ok, este homem de Deus, ele morreu, foi por minha culpa, ele vai ser enterrado naquilo que era o túmulo familiar, e ele chega ao ponto de dizer, eu quero que vocês me enterrem com ele, porque aquilo que ele disse vai se cumprir. Então aquilo que nós temos é uma história que parece que todas as instituições religiosas existentes ali foram de alguma maneira corrompidas ou ficam aquém do que seria esperado delas. Temos o rei que é escolhido por Deus, mas que não faz a vontade de Deus, tenta mesmo afastar as pessoas de Deus. Temos um grupo sacerdotal que é escolhido pelo próprio rei e por isso não é independente deste rei em questão. Temos um homem de Deus que vem do sul, mas que quer ser corrompido pelo rei. Temos um velho profeta que usa a mentira, mas que afinal parece estar a fazer a vontade de Deus. E eu tenho uma pergunta para vocês. Tenho uma pergunta. Será que o objetivo desta história é simplesmente desacreditar qualquer instituição religiosa humana? Eu O que acho, é que tu achas, Samuel? eu acho que é um verdadeiro retrato daquilo que é a humanidade. É um retrato da condição humana, e acho que é nestes pequenos pormenores que vemos como a Bíblia não é um livro encomendado, porque se fosse um livro encomendado para defender uma fé específica, esconderia, teríamos sempre um herói na história, não é? Que fazia tudo bem, e tínhamos os maus, não é? E isto é o tipo de história, como tu bem disseste, que mesmo aquilo que tu consideras que é o que está melhor na história, que é o velho profeta, não está isento de culpas, porque há mentira, não é? Há um procedimento que não é perfeito, e isso é algo que eu gosto imenso na Bíblia. Agora, assim, uma análise mais sobre os personagens, e quero-te agradecer muito por esta análise personagem por personagem, adoro. Se calhar não é o conteúdo que as pessoas gostam mais de consumir, mas é aquele que eu gosto mais de consumir, e adoro ver uma análise de texto assim, e adoro também analisar. Em relação a Jeroboão, é engraçado porque ele teve o privilégio de ser chamado bastante cedo, ainda no tempo de Salomão, pelo profeta Aia, é assim que se diz em português, acho que é assim que se sim, chama. tinha que verificar agora. Aquele que vai corta a capa dele em 10 pedacinhos e diz, Sim. toma 10, Deus vai-te dar as 10 tribos e não sei o quê. Depois ele vai ser perseguido por Salomão, Deus protege-o no Egito. Interessante, mais uma vez um personagem que é protegido pelo Egito, que na profecia não é muito bem visto, mas que acaba por ser sempre uma espécie de proteção para determinadas pessoas, e depois volta e é plenamente cumprido aquilo que Deus tinha dito que ia acontecer. Ele vai ser rei, e a promessa já vem desde o tempo de José, porque quando há o cruzamento das mãos de Jacó sobre os filhos de José, ele diz que um vai ser maior que outro, e Efraim é maior que Manassés, porque Jeroboão é da tribo de Efraim. Sim. Ou seja, é uma pessoa que vem com uma herança de promessa muito grande, e que é quase chocante o tom emocional com que ele vai tomar as decisões seguintes. É como se ele tivesse refletido também. Sim, é como se ele tivesse tudo para dizer, não, Deus salvou-me desta história toda, colocou-me rei da forma mais improvável possível, quase que destronou o maior rei de todos os reis, Salomão. Não destronou porque ele vai ser rei somente depois da morte de Salomão, mas chamado já antes, quando Salomão ainda estava vivo, e ele acredita que o povo pode deixar de o seguir por causa de Jerusalém, e por ciúme vai criar toda uma cisão religiosa que vai ter consequências. Vai afetar toda a monarquia do norte, porque a expressão caiu em todos os pecados de Jeroboão é uma expressão que vai aparecer constantemente, tanto para os do norte como para o do sul, ou seja, torna-se uma referência negativa. E tudo isto por decisões tomadas com base nas emoções, ciúmes, deixar-se corromper por maus sentimentos, coisas que nós podemos também experimentar hoje em dia. Depois temos o Homem de Deus, que eu adoro, já preguei sobre ele, acho que é um personagem fantástico. No início parece uma espécie de personagem de Dragon Ball, cheio de poderes, mas depois rapidamente parece uma pessoa como nós, né? Com pés de barro. Sim, com o síndrome de Elias, ou seja, um grande apogeu espiritual na vida dele, em que não só tem a coragem de dizer aquilo à frente de toda a gente, aquilo que ele diz acontece, ele fica com a mão paralisada, ele tira-lhe a paralisia, parece um mago, não é? E depois, como Elias, não é? Por isso se chamar o síndrome de Elias, tipo queda, não é? E é uma coisa que acontece muito connosco. Eu falei muitas vezes com os jovens de que os jovens têm um momento nos acampamentos em que têm um momento espiritual muito forte, voltam para casa e sentem-se os mais poderosos do mundo, e no dia seguinte caem no pecado mais estúpido que existe à face da terra, e ficam naquela, então, mas eu não estava tão forte espiritualmente e agora acontece-me isto.
E aquilo que acaba por acontecer com ele é talvez a mesma coisa, quando ele está parado no meio do caminho, já não está mais em movimento, sente-se um bocado isso de viver do passado, viver da experiência anterior. E aproveito para dizer uma coisa que é bastante importante, que é um texto em Deuteronômio que fala justamente dos profetas. O homem de Deus não é descrito como um profeta, mas podemos dizer que ele entra naquilo que define um profeta. Penso que sim, também. Em Deuteronômio 13, 1-3 diz assim: quando entre ti se levantar um profeta ou um sonhador de sonhos e te der um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio de que tu houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamos, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Interessante, porque o texto diz: aparece um profeta, diz que há uma coisa que vai acontecer. Esta coisa acontece. Mas depois diz: vem seguir os outros deuses, não sigas. É interessante que podemos pensar que o falso profeta é aquele que diz que uma coisa vai acontecer e essa coisa não acontece. Mas o texto não diz isso. O texto diz que não interessa se a pessoa disse e aconteceu, não interessa se a pessoa fez milagres, se fez isto, fez prodígio, não interessa. O interessa é aquilo que vem a seguir. Daí ser interessante manter esta espécie de forma de analisar a questão da profecia e a mensagem da profecia. Vemos em Apocalipse 13, por exemplo, que a besta que surge da terra faz descer fogo do céu, que no Antigo Testamento é também uma prova de presença de Deus, de ação de Deus. Com a experiência de Elias também. Exatamente, ou seja, que uma pessoa, normalmente as pessoas pensam que o falso profeta é aquele que diz: vamos fazer coisas erradas, vamos fazer o que está escrito na Bíblia ao contrário. Não, pode ser uma pessoa que vem com uma mensagem até coerente até um certo ponto com a Bíblia, que faz milagres, que faz coisas que se repetem na Bíblia, mas depois tem ali um twist que muda tudo. E em relação ao velho profeta, eu não gosto de maltratar idosos, por isso acho que vou deixar essa análise ou a tua, que para mim maltrato para o Joca. Mas sim, o Joca pode maltratar. Eu não partilho a mesma visão que o Roberto de que ele é uma personagem positiva, mas estou interpelado pela tua leitura. Acho super interessante. Se calhar tenho que ler de novo o texto, mas agora com essa ótica que tu deste. Mas não sei, Joca. O que é que tu achas, Joca? Isto é uma história que eu tenho muito pouco conhecimento, honestamente. Por isso não é propriamente algo que estivesse no meu radar. Dizer que talvez não fosse assim tão velho como não pode não ser um idoso. Não te esqueças que eles viviam, segundo a ciência, aparentemente viviam 40 anos no máximo. Portanto, era um tipo da minha idade. Por isso podes maltratar à vontade, acho eu. Da nossa idade. Estavas a colocar o Roberto morto. Estavas a colocar o Roberto morto já. Sim, mas é uma história que realmente, voltando à pergunta original que nos colocaste, Roberto, sim, é uma história que mostra, é aquilo que o Samuel disse, mostra a humanidade de todas estas questões, quer da coroa, quer da parte religiosa. Quer dizer, é uma daquelas histórias que todos eles acabam por ser maus personagens ou fazer alguma coisa de errado. Quer dizer, é difícil encontrar alguma coisa de positivo que saia realmente daqui. E isso depois tem os seus propósitos retóricos para o resto do livro de Reis, como o Samuel já mencionou. Lá está, o Samuel já mencionou tudo, eu não sei exatamente o que é que podes acrescentar. Mas sim, a humanidade desta história é algo que é importante realçar, no meu ponto de vista, e algo que a Bíblia faz repetidamente. Tenta trazer todos esses ideais um bocadinho mais para a vida real. E fazer-nos perceber que os heróis não são sempre os heróis e que os vilões não são sempre os vilões. Eu se calhar acrescentava algo, porque eu estou de acordo convosco nesse aspecto, não é? Tipo, nós temos aqui um retrato que é fiel da humanidade e da complexidade que nós somos. Nós nunca somos plenamente vilões, nunca somos plenamente heróis. Às vezes a nossa vida é mais uma mistura dos dois. Mas eu acho que uma das coisas que aparece, e acho que é um dos objetivos do autor de retratar através desta história, é que para lá dessas insuficiências humanas há algo que permanece, que é a palavra de Deus. Até é uma das coisas que depois o velho profeta depois insiste muito, e é por isso que eu
Eu tenho uma visão mais positiva do velho profeta também por causa disso, não é? Porque na última parte do capítulo ele diz sempre, porque a palavra que ele disse vai se cumprir. E a palavra que ele disse não é simplesmente a palavra do homem de Deus, não é? Subjacentemente é a palavra de Deus que foi veiculada através dele. Então, estás a ver? Tipo, ajuda-me a mim pessoalmente a ver que para lá dessas falhas humanas há alguém a quem eu posso me agarrar, que é Deus, mais do que uma dependência direta a um rei, a um sistema sacrificial de profetas, a um ministério de uma pessoa, de um profeta ou de qualquer coisa desse género. Eu tenho que ter uma relação com Deus, e eu acho que isso é muito positivo. Falando de profetas, é inevitável, não é? Nós temos aqui tanto o homem de Deus, que eu também considero como profeta, como o velho profeta. Sim. Claramente não foram pessoas que tiveram sempre perfeito. Nós falamos dessa fraqueza humana que é aparente nestas histórias. Nós, muitas das vezes, na Igreja Adventista, nós mencionamos esse texto de Mateus: pelos seus frutos os conhecereis, que é mesmo usado como um texto de validação ou não, ou um critério essencial para aceitarmos um profeta, não é? Nós como igreja não fechamos a possibilidade de haver outros profetas que possam aparecer. E é interessante que tu digas isso, porque muitas vezes este texto é utilizado fora do seu contexto. Sim. As pessoas dizem, ele é assim, não sei o quê, é pelos frutos os conhecereis. Não, isso é só para os profetas. Sim. Não é para toda a gente. Sim. Então isto para dizer que é realmente um texto básico usado para isso. Um texto que é difícil de aplicar a esta história de Primeira de Reis. A quais frutos? A mentira? Ao final da história? Ao homem de Deus quando ele estava diante do rei, mas depois já não? Então é difícil de o aplicar assim de uma forma muito literal e sem ter alguma consideração. E a pergunta que eu coloco ainda é aplicável hoje em dia? Será que nós podemos realmente utilizar este texto? Ou se podemos utilizar, até que ponto é que podemos utilizar para dizer, ok, esta pessoa parece ter um ministério profético, parece ter realmente uma mensagem que vem da parte de Deus, mostra sinais, não é? Como é o caso deste homem de Deus. Será que este verbo, esta frase, ok, pelos seus frutos os conhecereis, de que maneira é que podemos aplicar? De que maneira é que nós podemos realmente tornar isso atuável, atualizado para os dias de hoje? Joca, não sei se tu tens... Eu acho que é... Não é uma questão se calhar se pode ou não, mas aplica-se hoje em dia. Eu acho que nós vivemos numa era da nossa história que parece que os frutos trazem muito poucas consequências. Quer eles sejam bons ou maus. Então tu achas que é a não aplicação deste texto é que é o problema? Para mim, acho que sim. Claramente, né? Mas no sentido de podemos olhar à nossa volta. Não quero transformar isto num podcast político, mas do ponto de vista político era futebol há bocado, agora é político, não é? Há bocado, há uns meses atrás. Ou à frente. Mas sim, tipo, eu acho que é possível nós olharmos à nossa volta hoje em dia e vermos facilmente pessoas que, mesmo quando vamos falar da ligação entre a política e a religião, mesmo quando as pessoas supostamente não fazem nada que aparenta ser cristão, há uma desculpa depois da parte dos cristãos a dizer sim, mas é uma figura, é como qual é a relação que eles utilizam nas profecias? O Ciro. Exatamente, é como o rei Ciro, não é? Uma figura externa ao povo de Israel, mas que trabalha em função do povo de Israel, e por isso nós temos que apoiar a 100%. Lá está, eu não quero transformar isto num podcast político, mas acho que há, claramente, esse é um exemplo de... Eu, por acaso, acho que é mais uma questão de polarização do que outra coisa, porque eu não dou nada para quem é contra mim, ou para quem eu não gosto, e dou toda a margem e latitude para as pessoas que quem eu gosto. Então acho que é mais isso. Nós temos mesmo hoje em dia, às vezes...
a política de como é que é a cultura do cancelamento e tudo mais, e às vezes vamos buscar coisas que foram ditas ou feitas tipo há 20 anos atrás, e porque há 20 anos atrás tu fizeste isto, tu não mereces sequer ter palavra a dizer hoje em dia. Então Mas, acho que mas já está um bocadinho ultrapassado. acho que é mais a polarização, talvez, não sei, também não estou assim na moda do dia, nem espuma do dia, mas acho que hoje em dia se calhar é mais a questão de polarização que se reflete nesse aspecto também. Acho que hoje as pessoas são bastante exigentes acerca da ética e acerca de... E bem, para mim pessoalmente eu acho que sim. Acho que muitas das vezes mesmo, claro que, sei lá, daqui a 20 anos se calhar vou dizer aqui qualquer coisa que daqui a 20 anos vou-me arrepender, e acho que é necessário ter essa humildade de se reconhecer, ok, errei, disse asneiras, não devia ter dito, peço desculpa. E acho que também isso junta-se a esta incapacidade das pessoas de reconhecerem o mal que fazem, então faz aqui um cocktail que ajuda um bocado, como tu estavas a dizer. Mas imaginemos um caso imaginário em que temos alguém que chega, em que te diz: pastor, quero falar consigo, recebi esta visão, e diz-te, e olha, e para provar que é verdade aquilo que eu lhe estou a dizer, amanhã vai acontecer isto na sua vida. E tipo, e tu vais e acontece, ok. Vais aplicar este texto, como é que o aplicas? E depois ele diz: tenho uma mensagem a transmitir à igreja. Eu acho que voltamos um bocadinho à questão que é, mesmo quando as coisas funcionam, o que é que fez com que as coisas funcionassem, não é? Nós também falamos noutras ocasiões sobre a influência que possa vir externa, é de Deus ou é uma outra influência, não é? E eu acho que lá está. Esta história se calhar acaba por ser um bocadinho o exemplo disso. É tão difícil de perceber se realmente algo vem de Deus ou não vem de Deus. Mas é por isso que eu faço a pergunta: achas que pelos frutos os conhecereis é um bom critério? Pois, podes aplicar hoje em que dia? Acho que se calhar e como não. é que o aplicarias? Pois, acho que se calhar não. Se calhar estou mais nesse lado. Acho que é difícil. É insuficiente, não é? É difícil. Obrigado. Samuel, o que é que tens a partilhar? Eu acho que o exemplo que tu deste é super ambicioso, no sentido em que os profetas que eu conheci, e as pessoas que só estão a ouvir e não estão a ver, eu faço com os dedos o movimento das aspas, os profetas que eu conheci não passavam sequer no primeiro ponto do texto de Deuteronômio. Ou seja, aquilo que eles diziam que ia acontecer não acontecia. Ou seja, nem essa tinha. Aqueles que és confrontado hoje em dia, não é? Sim. Por exemplo, quando eu fui estudar teologia, houve uma profetisa, ou uma autoproclamada profetisa, que disse que eu nunca seria pastor. E... Como é que... Pois, já falamos. Off the record já falámos. E depois, quando eu me tornei pastor, essa pessoa foi confrontada. Olha, mas tinha dito que o Samuel nunca seria pastor, mas ele já é pastor. Mas não será por muito tempo. Já passaram 11 anos. Não sei se 11 anos é muito tempo. Aos olhos de Deus é muito pouco. Também acho que deve ser um bocado pouco. Se calhar ainda vai acontecer. Mas eu acho super interessante esta questão, que é, para mim, os frutos, como eu interpreto esse texto, eu interpreto como válido e interpreto que os frutos são um determinado nível de coerência. Ou seja, Joca, que tens uma opinião sobre a coerência forte. Uma vez disseste que não acreditavas que a coerência não existe. E tens razão. Não existe nenhuma pessoa no mundo que seja completamente coerente. Nós somos falhos e nunca conseguimos estar sempre nos nossos estándares. Mas eu acho que... Desculpa? É verdade, tínhamos esquecido do Roberto. Pois, peço imenso. Mas vocês estão de acordo que existe na nossa... na vida de todos os dias um determinado nível de coerência que nós consideramos como a coerência, e um determinado nível de não coerência que nós chamamos a incoerência. Não é? Ou a hipocrisia. Ou a hipocrisia, não é? E eu acredito que para um profeta, eu não espero que ele seja perfeito, eu não espero que tudo o que ele diga seja perfeito, eu não espero mesmo que tudo o que ele diga vá acontecer, mas espero que exista uma determinada coerência. E eu insisto nesta expressão porque é a expressão que acho que exprime melhor. Samuel, mas acabaste de dizer que um profeta pode dizer coisas erradas? Sim. Porque a experiência de ser profeta é uma experiência complicada. O próprio profeta não compreende o que é que lhe está a acontecer.
não compreende se é o pensamento dele, se foi mesmo uma visão. Está a viver uma experiência humana que nunca teve na sua vida e está a tentar aprender à medida que avança. As pessoas às vezes pensam que se faz assim e a pessoa se torna profeta e que é tudo muito fácil. Não. E que tem a certeza do que lhe está a acontecer, e a certeza absoluta de tudo o que está a dizer. Por isso, admitir que haja erro, admitir que haja imprecisão, admitir até que às vezes a pessoa se possa deslumbrar com o que lhe está a acontecer, para mim não é automaticamente um carimbo de não, esta pessoa não se deve confiar nela, não se deve ir no sentido que ela está a dizer, temos que metê-la de lado e não é um verdadeiro profeta. Não, acho que é uma análise que não deve ser feita de ânimo leve e que a questão do Deuteronômio, para mim, claramente, se a pessoa diz coisas que vão contra Deus, que vão contra aquilo que está escrito, para mim não pode ser considerado um profeta, está totalmente desqualificado. Se a pessoa tem elevados níveis de incoerência entre o que ela diz e o que ela faz, entre o que ela diz que vai acontecer e aquilo que acontece, não, obrigado, também não me parece que se enquadre no modelo bíblico daquilo que é um profeta. Ok, não sei se teriam mais alguma coisa a acrescentar. Vamos ter que terminar. Sim. Pronto, obrigado por esta moagem do grão. Haveria outras coisas para dizer, talvez numa continuação futura. Ao futuro próximo. Obrigado, Roberto, por nos trazer este texto, e esperamos que vocês tenham gostado. Se gostaram, se não gostaram também, deixem um comentário, deixem um like ou um dislike, se quiserem. Podem interagir connosco nas nossas redes sociais, nas diversas plataformas onde estamos, e já sabem que os nossos episódios saem sempre na primeira sexta-feira do mês. Até à próxima.